O tema da mensagem de hoje é a libertação da acusação, culpa e da vergonha. Romanos 8,33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu e também ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Você crê nisso? Amém. Senhor, nós entendemos que é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que opera em nós e através de nós. Então, quem tentará alguma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, se o Senhor é quem fez a obra completa para que hoje nós sejamos livres de toda condenação? Amém? Amado, a mensagem central do Evangelho é a mensagem da libertação da culpa e da condenação. O que o ser humano mais carrega dentro dele é isso, é culpa e condenação. Toda vez nós estamos sempre nos culpando, achando que nós não somos dignos. Por algum momento olhamos para nós mesmos e perguntamos: será que Deus está escutando a minha conversa? Será que Deus está realmente entendendo, sabe, tudo que eu tenho feito? Eu tenho me esforçado, mas quanto mais eu digo eu não vou pecar, eu não vou cair, eu não vou fazer, aí eu caio e eu faço. Paulo disse assim, amado, um dos homens mais sábios, mais santos, que santificou ao Senhor, ele disse assim: olha, o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não poderia cometer, esse eu cometo. Então prova, amado, que ninguém é perfeito e o Senhor não quer a perfeição de ninguém. Quando o Senhor disse assim: aquele que é santo, santifique mais, a palavra santo é ser separado. Santo vem do termo kadosh, ser separado. Então, quanto mais eu sou separado para o Senhor, eu entendo que eu tenho que me separar muito mais. Mas isso não vai, de alguma maneira, amado, não vai me impedir, ainda que eu queira, de nunca mais pecar. Porque há muitas pessoas que imaginam que pecado é adultério, é prostituição, também é pecado. E tantas outras, crimes, sabe, pornografia, tantas outras coisas. Mas uma simples mentirinha é mentira. E mentira é pecado. Amém? Então a mensagem central do Evangelho é a mensagem da libertação e da acusação e da condenação. Uma vez que você, sabe, ainda carrega essa acusação, você precisa de libertação. Você está entendendo? Jesus, através do seu sacrifício, foi um sacrifício substitutivo, ele silencia todo o acusador, todo aquele que te condena, tanto Satanás quanto a sua própria consciência que te condena. Muitas vezes não é o diabo que está nos condenando, muitas vezes é a nossa própria consciência que nos condena. Mas a justiça de Cristo declara que não há mais culpa, pois Ele levou o pecado, removeu a condenação e revestiu o crente em digno. Você é digno, não pela família que você tem, não pela escola, o curso, a faculdade que você cursou, não pela conta financeira que seus pais tinham, não por ser filho de reis, sabe? Você é digno porque o Senhor te fez digno no dia que você o aceitou. Em Cristo, amado, a acusação perde força, a culpa, ela é perdoada. Quando a justiça de Cristo cala a voz do acusador. Amém? Quando a justiça do Senhor Jesus Cristo cala a voz do acusador. Sabe o que acontece, irmão? Um dos cativeiros mais sutis é aquela acusação constante. Não precisa levantar a mão. Quantos de vocês têm alguma acusação, sabe, que ela é constante? Ele mexe aquilo, está te martelando, está te apunhalando, sabe? É uma culpa eterna, talvez uma vergonha paralisante. Tem coisas que eu lembro do meu passado, que eu sinto vergonha até hoje. E falo, como é que eu pude fazer aquilo? Mas na época aquilo para mim era normal. As coisas eram normais. Mesmo depois de perdoado, sabe, irmão? O crente, ele pode viver se sentindo sujo, ele pode viver se sentindo indigno e sem um segundo plano. Por isso, não vem de Deus. O acusador é Satanás. Deus é quem justifica. Toda vez que você confessa que você se arrepende, sabe, o teu espírito, a tua alma está clamando por Abba Pai. Abba Pai quer dizer papai querido, papaizinho. E só pode chamar alguém, um ser, um senhor de papai querido, aquele que realmente é filho, não por adoção, mas um filho legítimo. E você é filho legítimo. Se o seu nome está escrito no livro da vida, você é filho legítimo. É como se você tivesse, amado,
como você tem o DNA dos seus pais. Seu pai, sua mãe, ou você pode dizer, você não é meu pai, ele dizer, você não é meu filho, mas quando é feito o DNA, está lá, não tem como negar. Ainda que você não saiba quem é seu pai, o DNA te acusa. Sabe qual é o nosso DNA? O nosso nome escrito no livro da vida, no livro eterno. E hoje você é filho e filha amada, porque o Senhor te escolheu, não por quem você foi, mas por quem você é agora. Amém, amado? Talvez você saiba que Deus já te perdoou, mas você não consegue. Eu já aconselhei pessoas que falaram, pastor, eu entendo tudo isso, mas sou crente há muitos anos, mas tem uma área da minha vida, pastor, que eu não consigo me perdoar. E também tem pessoas que não conseguem perdoar alguém por alguma coisa que fez a essa pessoa. Eu disse o seguinte, irmão, não há palavra alguma que eu possa dizer para você que vai mudar isso. Mas eu tenho algo para te dizer. O Senhor já te perdoou. Mas como assim, se eu fico carregando isso? Não é o Senhor que está me condenando, não é Ele que me faz lembrar para que eu sofra. O Senhor não quer que ninguém sofra. Sabe, amado, quem tem filho aqui sabe muito bem disso. Você ama teu filho. Tem coisas que você sabe que machuca ele, você não fala. Mesmo que tem hora que você acha que poderia falar para que ele acordasse para a vida, mas você sabe, isso dói, e se dói eu não falo. O nosso Senhor nos conhece muito bem, sabe das tuas fraquezas, sabe daquilo que você precisa ser liberto. Tem coisa que você precisa ser liberto que você nem sabe ainda, mas lá na frente você vai entender, olha que estranho, eu tinha essa atitude, eu tinha esse pensamento, eu tinha essas vontades, eu tinha esse prazer e hoje eu não tenho mais. Sabe por quê? Porque em algum momento o Senhor te libertou. Sabe, irmãos, talvez você saiba que Deus já te perdoou, mas não consegue se perdoar e vive sendo acusado pelo passado, mas hoje Deus te liberta da prisão e da culpa. Primeiro tópico, o acusador foi derrubado. Olha que interessante essa imagem. Acusação, correntes quebradas, uma luz sobre a pessoa e Satanás do outro lado sempre vai estar te olhando, mas quando ele enxerga você, ele não enxerga mais as trevas, mais a luz, mas ele enxerga a luz de Cristo sobre a tua vida. Ele enxerga isso, meu irmão. Apocalipse 12:10 diz assim: então ouvi uma alta voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Sabe, amado, esse texto também relata quando Satanás foi diante do Senhor. Apocalipse fala que o inimigo, ele vai todos os dias, chamado acusador, ele vai todos os dias diante do trono te acusar, mas ele se esquece que lá tem um advogado, e o seu advogado chama Jesus Cristo, e esse mesmo Cristo é que intercede por nós, amado, junto ao trono do Pai, porque quando o Pai olha para você, ele enxerga o seu nome escrito no livro da vida, e embaixo está grifado com gotas de sangue: justificado. Justificado. Sabe, irmão, tem coisas que nós podemos até não entender, mas o Senhor tem feito. Satanás é chamado de acusador dos irmãos. Lembra da história de Jó? Que o diabo foi diante do Senhor, dizendo: olha lá, tá vendo? O Senhor disse para Satanás: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, homem bom, homem sábio, zela pela minha vontade. O que Satanás disse para ele? Também, Senhor, o Senhor dá tudo o que Ele quer. Ele é um homem próspero, ele é um homem sábio, sabe, não tem nada que possa apontá-lo, mas deixa eu tocar nele, para ver se ele não vai te amaldiçoar. Foi a única vez que o Senhor, para nos provar que Ele é bom, Ele deixou o diabo tocar e disse: só não toque na alma, toque nos bens, toque nas coisas, nos amigos, mas nele você não pode tocar. Por quê? Porque quando você é separado do Senhor, ninguém. Sabe, irmãos, é a mesma coisa querer tocar na alma do Alexandre, do Daniel, a mesma coisa querer tocar na alma da Sandra. Você pode tocar no corpo, na alma ninguém toca, porque esta alma está sob o poder do Senhor. Então, meu amado, preste atenção. Então Satanás, ele tentou, fez tudo o que fez. Você conhece a história de Jó, e Jó não murmurou. A mulher dele até murmurou, disse: o que falta mais acontecer com você? Amaldiçoa teu Deus e morre. E ele não faz isso, sabe, amado? O texto diz que ele foi derrubado, e nós venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O diabo acusa pelo que você fez, mas Deus fala aquilo que Jesus já fez. Ele pode até acusar pelos meus erros, mas ele não pode acusar do que Jesus já fez por mim. Então eu estou baseado nisso, sabe, amado? E hoje nós precisamos entender que existem vozes internas
dentro de nós que diz: você não presta, para você não tem mais jeito, Deus não te quer mais, sabe? Você já estragou tudo, você é um lixo. Mas essas vozes não produzem arrependimento. Essas vozes só produzem, sabe, tristeza, angústia e desespero. São armas do acusador. Então preste atenção, se você ouve essas vozes, não pense você que é o Espírito Santo que está dizendo, porque o Espírito Santo vai te trazer alegria. Ele nunca, ainda que for para te repreender, ele vai te colocar para baixo. Porque quem ama fala com carinho, fala com amor, ainda que estiver bravo. O Senhor tem motivo de estar bravo. Ele é a mansidão em pessoa. Eu te convido, amado, a discernir entre a voz do Espírito que te convence e te dá uma saída, e a voz do acusador que te esmaga e te joga para longe de Deus. Tudo aquilo que te joga para longe de Deus, te joga para longe da igreja, não é o Senhor. Tem pessoas que se ferem na igreja com pessoas, sabe? Se ferem até no casamento por causa de pessoas e querem abandonar isso, porque entende da seguinte forma: eu não posso ficar nesse ambiente. Você não está aqui nesse ambiente por causa de pessoas, você está nesse ambiente por causa do Senhor. Foi o Senhor que restaurou e restituiu. Sabe, amado? Ao responder o acusador com a palavra, não com sentimento, ao declarar que só o sangue de Jesus já fez. É com a palavra que nós devemos responder quando o acusador nos acusa, não é com sentimento. Ponto 2: em Cristo, nenhuma condenação. Romanos 8:1 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. A lei antigamente condenava, mas Romanos 8 diz o seguinte: Cristo os libertou da lei do Espírito, amém? Na lei do Espírito nos libertou de toda a morte da lei do pecado. Então a lei do Senhor, que é a graça de Deus, já nos libertou deste pecado, porque Ele sabia, amado, que em algum momento eu e você ia cair. Imagine você que a sua vida é como a infância de um bebê, e que ele começa então a aprender, e ele começa então a caminhar, e ele cai, você levanta, ele cai, você levanta, ele cai, você levanta. Na terceira vez você chama ele de burro e diz assim: que criança burra, eu já ensinei tantas vezes como anda, e ele continua caindo. Tem criança que desenvolve muito mais rápido, e tem criança que demora um pouco mais, sim ou não? Isso não nos dá o direito de acreditar que aquela criança está fazendo aquilo porque quer. A Bíblia diz que nós somos meninos diante do Senhor, e que muitas vezes nós vamos errar. E também a Bíblia diz que nós, sabe, já somos homens formados diante do Senhor, mas homens também erram. E nesta noite o Senhor quer te dizer que todo erro ligado à condenação, todo erro ligado à maldição que nós infelizmente geramos, ou por palavra, ou por atitude, ou por pensamento, ou por coisas do passado, já está diante dele, e o Senhor está te glorificando. Nenhuma condenação há. Não é que não haja mais memória do pecado. Tem pessoas que dizem assim: olha, Deus esqueceu do pecado. Você já esqueceu do seu pecado. Não tem como esquecer. Tem coisa que vai marcar a nossa vida. Não é a memória do pecado, mas não há mais sentença de condenação. Você não merecia, mas o juiz dos juízes já te defendeu. O que é a condenação? Repita comigo: é o decreto de culpa sem perdão. Em Cristo, o decreto foi cancelado. Amém? Não teve um caso aí de alguém que tinha muitas condenações, foi condenado em várias instâncias, e alguém descondenou? Alguém pode falar alguma coisa a respeito disso? Nós não somos leis e nós não estamos acima da lei. Alguém está, se está certo ou errado, isso é coisa de homem, mas alguém está, amém? E foi lá e descondenou. Nós temos visto aí, infelizmente no Brasil, muitas coisas erradas, mas não somos nós que iremos lá julgar ou condenar. Entregamos a mão do Senhor. Agora, quando Deus Todo-Poderoso diz: o decreto para você foi cancelado, porque Cristo o cancelou, ninguém pode revogar. Você está entendendo? Ninguém pode. Imagine que você foi assaltado por uma pessoa, e essa pessoa levou um bem seu, um carro, talvez até deu um tiro e você ficou muito tempo no hospital. Eu tenho certeza que
Você pode carregar uma mágoa dessa pessoa a vida inteira, mas como você nasceu de novo, o dia que você se deparar com essa pessoa, talvez você não lembre mais quem ela é, mas ela lembra de você e vai dizer: olha, lembra aquele dia tal, assim, assim, assado, que fui te roubar, dei um tiro em você, você ficou hospitalizado, essa pessoa sou eu, mas hoje eu sou uma nova criatura. Quando falar isso, você se desmonta, porque o Espírito Santo que está naquela pessoa, ele vai manifestar graça dentro de você, e você vai ter a condição de perdoar. Só Deus para fazer, só o Senhor para. Não sei se vocês lembram daquele caso de Joãozinho, passou na TV por muito tempo, de uma criança que foi sequestrada, roubaram o carro e essa criança ficou pro lado de fora da porta rolando e o carro morreu essa criança. E uma das repórteres da Globo perguntou para, não sei se foi para a mãe ou foi para o pai, o que ela desejaria para aquele assassino. Vocês lembram dessa história? Ela disse o seguinte: eu desejo que ele seja salvo, porque meu filho era assim. O que ele fez é imperdoável para os homens, mas eu o perdoo, porque eu sei que não é ele. Então o que eu desejo para ele é que o Senhor o salve e o perdoe, porque eu sei aonde meu filho está, e se ele morrer sem Jesus, ele não sabe para onde. Sabe, irmãos, é muito forte isso. Nenhum de nós gostaríamos de viver isso para ter a certeza se nós falaríamos isso ou não, que o Senhor nos livre disso. Mas esse é o correto, amém? Deus não passa pano para o pecado, mas Ele já pagou o preço do pecado na cruz. Então, se você é uma nova criatura, o seu pecado já foi apagado. A condenação, a maldição, a libertação que você precisa está na cruz do Calvário. Amém, amado? Muitos vivem pagando eternamente por erros do passado, sabe? Fica se punindo por coisas do passado, se sabotam porque se sente indigno de ter coisas boas. Em Cristo, Deus não nos vê justificados, nós já somos aceitos e justificados. Amém? Nessa noite, meu irmão, eu quero te incentivar a confessar pecado e crer que já foram perdoados, principalmente na hora da ceia. Porque se você não crer nisso, você não crê no que o Senhor Jesus fez na cruz. Pastor, mas eu não mereço. Concordo que você não merece, como eu não mereço, como ninguém está aqui merece. O ser humano, quando ele nasceu de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais, e eles pecaram. Então o DNA que nós carregamos, todo ser humano, independente do país que ele esteja, todo ser humano, ele tem o DNA de Adão e Eva. O único que pode mudar esse DNA espiritual é Cristo, porque Ele na cruz do Calvário já entregou a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. E para de se punir por aquilo que Deus já te perdoou, para de se condenar por aquilo que o Senhor já não lembra mais, para de fuçar lá no lixo e dizer: olha, isso aqui eu fazia, e caminhar, amado, em novidade de vida. Não carregue culpa eterna. Ponto 3, pecados lançados no fundo do mar. Miqueias 7,19: de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que linda essa figura. As correntes que o prendiam, os demônios puderam ver a luz de Cristo sobre ele, e essas correntes caindo no oceano. Até hoje o oceano é um lugar que ninguém explica. Por mais que já chegaram a aprofundar, nunca chegaram até o final. Até hoje não existe uma matéria, pelo menos não que eu saiba, se eu estiver enganado, alguém disse que já ouviu a matéria, que chegou ao mais profundo do oceano. Tem lugar de trevas no profundo oceano, e há histórias, que diz que no fundo do oceano existem segredos inimagináveis. Sabe, irmãos, eu acredito que lá deve ter um cemitério de correntes e maldições de homens e mulheres que foram libertos, que o Senhor lançou no fundo do oceano, e somente naquele dia o Senhor vai dizer: olha, ali estava a sua sujeira que eu perdi. Quantos estão preocupados quando o lixeiro passa na porta da sua casa, pega seu lixo? Quantos ficam sem dormir porque o seu lixo foi levado para algum lugar e você não sabe onde é? Alguém já falou isso aí? Ninguém quer saber. É lixo, foi jogado fora. Ah, mas e se alguém achar? Sabe? Às vezes a pessoa se preocupa até com o cartão de crédito que está lá, então é mais fácil você cortar, picotar, tirar o número, tirar o chip. Mas nós se preocupamos com o lixo que jogamos fora? Não. Então não se preocupe, porque o Senhor em cada dia, todo momento, Ele está fazendo uma varredura em você. Sabe, irmãos? É como um HD, Ele vai fazer uma varredura no seu HD, e todo vírus que tiver Ele vai lançar fora, sem você se preocupar. Isso está no automático. Toda vez que você conecta com o Senhor, você adora o Senhor, você fala com o Senhor faz uma varredura, sabe? E Ele consegue te alcançar.
Você esmaga o pecado, lança os pecados na profundeza do mar e eles ficam fora de seu coração. Isso mostra, amado, perdão completo. E eu não poderia encerrar essa campanha sem falar a respeito disso, do perdão, sem falar do amor do Senhor. Deus não está esfregando o nosso passado na nossa cara, pelo contrário, Deus já lançou no mar. E se Ele lançou no mar o seu pecado, não mergulhe para buscá-lo de volta, porque não é seu. Então, quando o inimigo lançar na sua mente alguma coisa do que você fez, lembra ele de quem você é em Cristo Jesus. Lembra quem você é. Seu nome está escrito no livro da vida. Sabe, amado, pessoas constantemente revivem cenas do passado, se sentindo sempre, sabe, naquele erro. Mas Deus está escrevendo uma nova história para você. Deus está escrevendo um novo tempo. Deus está escrevendo uma nova fase. E cada dia é uma fase diferente. Não quer que fiquemos presos a capítulos antigos. Preste atenção, eu te desafio a lembrar do seu passado, mas para testemunhar a graça. Eu lembro do meu passado, sabe, mas para testemunhar de quem eu fui e a graça que me alcançou. Não para me condenar, não para me punir, mas para perdoar a si mesmo. Sabe como? Alinhando-se o seu perdão a Deus e deixando aceito aquilo que Ele fez e deixando de lado todo o rótulo que o passado diz. 4. Permaneça firme na liberdade. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, a palavra diz: estáis, pois, firme na liberdade com Cristo que nos libertou. Fique firme, não fique, sabe, com dúvida. Isso quer dizer que Deus já fez a obra, mas agora eu e você precisamos ficar firme nessa libertação. Eu já sou liberto. Tem crente que aceitou Jesus, mas ainda não conseguiu parar de fumar. Você já conheceu alguém assim? Não condena não, meu irmão. Ore por ele e diz para essa pessoa: olha, o Senhor vai te libertar. Pastor, essa pessoa é crente, mas ele não consegue, ele não tem força, sabe? Seja por que for. Eu conheci um pastor, eu gosto de falar sobre isso, mas de tempo em tempo ele caía. Por quê? Ele caía porque ele era viciado em crack. Mas um pastor viciado em crack? Sim, ele se converteu, passou um tempo livre, teve uma fase da vida dele que ele perdeu a esposa, veio um turbilhão sobre a vida dele. Ele caiu de novo e se levantou e ficou por muitas vezes assim. Agora eu vou te dizer uma coisa, amado. Qual que era pior? Ele passar por esse momento e sabia que era um viciado quando ele era jovem, ou qual a condenação maior? Ele já conhecendo a Cristo, casado, sendo pastor e teve esse escorregão e caiu. Qual fase dessas duas é a pior? Não é a última? Mas você acha que o Senhor o lançou fora? O Senhor continuou persistindo até que ele ficou liberto totalmente. Tem gente que é liberta da noite para o dia. Eu, quando me converti, eu estava indo com a minha mãe para a igreja, né, para a igreja do Evangelho Quadrangular, e eu comecei a sentir vergonha no cigarro. Eu não tinha nem aceitado Jesus ainda. Eu comecei a sentir vergonha no cigarro. Então eu já não andava mais com cigarro no bolso, nem um cigarro na camisa. Eu ia até perto da igreja. Quando chegava perto da igreja, eu colocava a camisa por dentro da calça, deixava bem lá, colocava por dentro, para ninguém ver. Besta, qualquer um via o volume, mas a minha cabeça, não, ninguém está vendo. Mas ninguém nunca me perguntou nada, ninguém me questionou nada. Sabe por quê? Porque eu comecei a sentir vergonha, porque antes eu não tinha vergonha. Eu comecei a sentir vergonha porque o Espírito Santo começou a me incomodar, não foi pessoas. Às vezes nós queremos, sabe, entrar na frente de Deus e começar a apontar a pessoa. Você pode até aconselhar, mas não aponte, meu irmão, porque se Deus não fizer a obra, não é você que vai fazer. Então é isso, sabe, tem coisas da sua vida que você precisa estar firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Pastor, mas eu ainda não estou liberto. Mas declare todo dia: eu estou firme, porque eu sou liberto por Cristo Jesus. Sabe, isso quer dizer que Deus já fez a obra, mas agora é eu e você que precisamos estar firmes. Eu não posso ter uma vida de qualquer jeito. Eu preciso estar firme, é isso que a palavra diz. Libertação não é só um momento do culto, irmão. Libertação é um estilo de vida. Você precisa querer e viver ser liberto. É uma decisão que você renova todo dia quando você acorda. Todo dia quando você acorda. Tem gente que acorda, olha para o tempo e fala: meu Deus, que droga de tempo, calor demais, está garoando, está chovendo, está frio. Desde que vocês conhecem por gente, as estações do ano são a mesma. Você que não se acostuma, você precisa aprender a abrir os olhos e dizer: o que Deus tem de melhor para mim hoje? Qual vai ser a surpresa? É isso, gente. Porque todo dia Deus tem uma surpresa nova. Mesmo que essa surpresa aos seus olhos não seja nada muito bacana,
não seja nada muito legal, mas atrás disso tem uma surpresa melhor e maior, porque você passou o obstáculo e vai cantar do outro lado o hino da vitória. Você está entendendo? O inimigo tenta colocar de novo o jugo, sabe aquela canga pesada das velhas prisões, mas quem foi liberto, amado, precisa andar como uma pessoa liberta. Até hoje, tanto na sua cabeça como na minha, tem algumas coisas que você não consegue tirar do nada. Esses dias eu estava brincando com a minha esposa, e esse dia não, já faz um tempo, e veio uma música que eu cantava, né? Que ela cantava quando era do mundo, e veio na mente quando bem esperou, começou a cantar. Eu não lembro qual que era, se era Zezé de Camargo, se era, não lembro. E aí a gente brincou, ainda dançou. Aí falou assim: glória a Deus, nós somos libertos, porque essa maldição não nos pega. E também não tenho medo se alguém chegasse na hora. Sabe por quê, irmão? Não é a música que eu ouvi, não é o que eu cantei, não é o que eu falei, é o que eu vivo a cada dia. Às vezes nós somos muito metódicos, não é verdade? Tem crente que é muito metódico, passa uma música, está amarrado no nome de Jesus. Estou aqui na vida inteira. É claro, tem coisas que não tem nada a ver, são coisas que falam de demônios, mas tem letras que são só letras, que falam de amor. Não cabe mais a nós? Não. O Senhor não vai te condenar por isso. Quando eu me converti, amado, eu não ia em festas de aniversário, eu não ia em casamento, eu não ia em nada, porque tudo para mim era pecado, tudo. Independente se eu fosse um velório e chegasse lá, fosse um padre que fosse fazer o ofício fúnebre, eu também não ia, porque eu dizia: eu, servo do Altíssimo, o que eu vou fazer no lugar desse que não me cabe? Amado, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Uma vez eu fui chamado para ir me batizar de uma pessoa da família. Eu relutei, e muitas vezes eu quis convidar essa pessoa para a igreja. Eu não era pastor ainda, mas eu sempre fui muito pentecostal. E o Senhor falou para mim: vai. Eu consultei uma irmã, muitos aqui talvez conheçam, a irmã Graça, mãe do Ricardinho. Irmã Graça, eu estou querendo ir, mas não sei. E ela foi sábia naquele dia. Ela falou: irmão, vai, porque quando você é chamado para ir à sua igreja, ele não vai ter argumento para não ir. Eu falei: mas eu não concordo, batismo de criança, batismo é arrependimento de pecado, criança não pode ser batizada, porque teoricamente ela não tem discernimento do pecado. Ela falou: mas vai, essa é a religião dela, você não tinha a sua? É verdade, eu fui. Irmãos, fato, a pessoa ficou impactada quando me viu, porque ela nunca imaginava que eu iria. E eu fui, participei, não rezei, não fiz nada, fiquei lá, igual um 2 de paus, mas eu estava lá. E essa pessoa ficou tão impactada que no final ela me procurou, me abraçou e falou: eu nunca imaginei que você viria. E eu sempre disse não quando você me convidava para ir para a igreja, mas domingo que vem eu vou. Ela foi e até hoje está firme com você. Então tem coisas, sabe, que a gente acha que se nós fizermos, o Senhor vai nos castigar. Irmãos, não tem problema. Eu fui fazer um trabalho de trabalhar, tá? No bom sentido, no terreiro. Fui restaurar um piso. Quando cheguei lá, era um terreiro. Na hora, eu tomei aquele choque. Era uma casa normal, quando entra na sala, era um terreiro de Umbanda. Era estátua para todo lado e tal. E eu olhei e o Espírito Santo disse: não fale nada, apenas faça. E aí fui, perguntei o que era para fazer, fez. Tinha uma imagem do São Jorge desse tamanho. Peguei a coitada, coloquei do lado, restaurei e põe lá de novo. Sabe, irmãos, aquilo para mim são apenas gestos. O que está em mim é maior, eu não tenho que ter medo de nada. Nós não temos que ter medo de nada, sabe? Não podemos ficar todos os dias: vou faltar no culto para ir visitar um terreiro, vou faltar no culto para visitar outra coisa. Não, mas se você for desafiado, aí vá sem medo. Maior é o que está contigo. No final a pessoa gostou muito, me cumprimentou e tal, e ela falou: olha, se você quiser, né, um dia, né, se você viu aqui é um terreiro de Umbanda, aí eu aproveitei a oportunidade, você pode vir, que eu agradeço, mas um lugar como esse, aí eu contei meu testemunho, eu já tive há alguns anos atrás, e a minha história é assim. E ela disse: de que igreja você é? Na época eu era da quadrangular. Não, já era adoração profética. O Senhor nos deu uma igreja chamada Igreja Apostólica Adoração Profética. Nos procura, eu acho que ela nunca veio, mas eu não deixei de falar de quem eu era. Por quê? Porque essa palavra ficou plantada no coração dela, e um dia essa pessoa, se não encontrou o Senhor Jesus, vai encontrar. Sabe por quê? Porque teve alguém que não lançou ela fora, não bateu boca, não falou que ela ia para o inferno, que ela era do capeta. Fez o trabalho que tinha que fazer. Na oportunidade que me foi me dada, falei a respeito do amor de Deus. Sabe, irmãos? Então muita gente vive o toque de Deus na renúncia, mas depois volta para os mesmos ambientes, para as mesmas conversas. Renúncia é quando eu não quero fazer mais.
Mas quando é me colocado numa situação, sabe, amado, que eu não tenho por onde fugir, eu tenho que manter na minha posição, porque a minha posição, todos os demônios têm que ir embora. Não importa onde você está, aos mesmos gatilhos, e aí a liberdade começa. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: vigie, irmão, não volte para a condenação. Você está livre, porque o Senhor te diz: não negocie aquilo que eu arranquei da tua vida. Se o Senhor arrancou este mal, arrancou este passado, não negocia. A campanha termina hoje, mas a sua vigilância não termina. A libertação foi a graça, mas permanecer livre exige decisão diária. Amém? Você foi chamado para a liberdade, não para viver em rodapé espiritual. Você é livre. Lembre-se disso. Repita comigo: eu sou livre. Eu sou livre. Mais forte: eu sou livre. Eu sou livre. Agora diga: eu não volto para o jugo. Hoje eu permaneço na liberdade que Cristo me deu. Você crê nisso? Ponto 5. Depois de liberto, enche a sua casa e permaneça debaixo da autoridade do Senhor. Olha essa imagem. A sua casa, os demônios não podem entrar. Eles ficam olhando, esperando uma autorização sua. E se ele entrar, porque ele é entrão, você tem autoridade de bater em retirada e declarar a respeito. Eu morava na Turquia, a igreja ali embaixo, eu morava em cima, acho que eu já contei isso aqui. Os meus filhos, na época adolescente, eu e a pastora saímos e eles acharam que nós não voltaríamos tão cedo. E era já de noite, colocaram 2 filmes de terror dentro de casa. Que eles mesmos estavam debaixo da coberta, encostados no outro, morrendo de medo. Deixa eu te dizer uma coisa: filmes de terror, eles são consagrados a demônio, justamente para que o espírito de medo entre em ação. Porque se você assistir um filme de terror e na hora você vê comédia, quem gosta de terror desliga. Porque não senti medo, não senti nenhum arrepio. Então, amado, quem traz essa presença de medo é o diabo. E aí eu encostei, abri o portão, encostei o carro na garagem. Quando eu abri a porta de baixo, quando eu comecei a subir a escada, eu senti a presença dessa... Epa, aqui não. Já entrei como marchando, bravo. E aí rapidinho, ô pai, desligaram a televisão. E eu entrei, eu falei: quem mandou vocês assistirem filme de terror? Olhou pro outro, como que ele sabe? E Satanás está aqui dentro, e vocês vão orar para eles. Com um olhando para a cara do outro, meio espantado, viu que eles ficaram meio atônitos. Aí eu e a pastora começamos a orar. O ambiente mudou, porque talvez se eu não voltasse para casa aquele dia, eles não dormiriam a noite inteira, com medo. O espírito de pânico. Opa, a nossa casa é consagrada ao Senhor. Nós não podemos deixar o diabo entrar. Ele fica na porta de alguma maneira tentando entrar, mas a presença do Senhor está dentro da tua casa. A sua casa é ungida, a tua casa é consagrada, a tua vida é de Deus, e o Senhor está contigo aonde você estiver. Sabe, irmãos, a libertação é isso. Mateus 12:43 diz o seguinte: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Então ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Preste atenção, eu vou deixar aqui no último texto. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quero parar aqui e falar a respeito disso. Qual é o estado final do homem? Se torna pior do que o primeiro. Aqui está falando de 2 estágios: antes de aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus, sim ou não? Então Jesus, contando uma parábola, ele fala que quando nós somos libertos, somos curados, sabe? Esse estado que nós vivíamos, esses demônios, eles foram embora. Então essa casa, que é o nosso templo, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso entendimento, foi varrido pelo Senhor. E agora é uma casa limpa, adornada, como diz a palavra do Senhor. Mas quando esses demônios vão embora, e eles então são soltos na natureza e começam a rodar por todos os lugares, e eles voltam por essa pessoa e vê que essa casa agora está vazia, mas não está adornada com a presença do Senhor. Ele: opa, a casa está vazia, então eu vou entrar e vou chamar 7 piores do que eu. Então o estado dessa pessoa é 7 vezes pior do que ela era. Você está entendendo?
Então essa história que crente não fica endemoniado, isso é conversa para boi dormir. A não ser quando ele é realmente servo do Senhor. Mas quando ele está meia boca, a casa fica vazia, o Espírito Santo não está presente. Então mesmo o demônio que saiu, ele volta. Imagine eu, pastor, sacerdote, há mais de 30 anos, um dia acho que por saber que eu tenho conhecimento, que eu sou teólogo, que eu tenho experiência com Deus, eu vou tirar umas férias de Deus. O Senhor permite? Permite. Lógico que o Senhor permite, o Senhor não faz nada forçado, tem que ser de coração aberto. E aí então eu começo a fazer tudo. 30 anos eu vou dar um tempo na minha vida. Vamos dizer que eu fizesse isso quando eu fui para os Estados Unidos. Ninguém está me vendo, eu estou lá, sabe? Eu vou para a boate, eu e a minha esposa fazer um monte de coisa errada. Ninguém está vendo, mas quem deveria ver, que não poderia ver, melhor dizendo, vai ver. Aquele demônio, ou aqueles demônios, que eu quero saber quanto, que estavam na minha vida quando eu era do Candomblé, eles voltam e traz 7 piores. Você está entendendo? Então, meu irmão, toda vez que você for, sabe, queria a palavra correta, for bombardeado por pensamentos que não procedem do Senhor, basta uma palavra, você dizer, sai, porque isso não pertence a nós. Só isso. O sai, você já está dizendo, sai em nome de Jesus, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, apenas com uma palavra, sai. Quando o Senhor Jesus foi, expulsou aquele demônio, que era uma legião, a única pergunta que ele faz, qual é o seu nome? Por que ele pergunta para o demônio qual é o nome dele? Para que nós tenhamos entendimento de legião. Uma legião são 6.000. Então tinha 6.000 demônios naquela pessoa. E ele fala, nós somos legiões. Então, amado, se você vê uma pessoa endemoniada, não basta um demônio só, pode ser uma legião. Então não brinque, você é separado para o Senhor. Sabe, meu irmão? É a mesma coisa, você é filho do rei. Não adianta você querer ir lá no morro da Rocinha, fumar maconha, usar droga, querer dar uma de nóia, querer dar uma de doido, porque lá você não é ninguém. Lá você entrou em território do inimigo, até descobrir quem você é, já morreu, ou então você já foi fuzilado de qualquer outra coisa. Você é filho do rei, o Senhor respeita as suas vontades, mas lembre, você já é liberto pelo Cordeiro de Deus. O Senhor já está contigo, já é na sua vida. Então olha o que diz ainda, Mateus 12:45. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Nós temos vivido uma geração, amado, que as pessoas acham que tudo é a graça. Deixa eu te dizer uma coisa a respeito da graça. A graça é maravilhosa, mas para quem entende. Esse negócio, se aproveitar da graça para pecar, se aproveitar da graça para pular carnaval, se aproveitar da graça para fazer coisa errada, isso não é graça, é desgraça. Sabe, irmãos? Ainda posta em rede social. Engraçado que não posta um louvor, mas posta um monte de música mundana, profana. Se veste parecendo um prostituto, parecendo uma prostituta. E aí diz, isso é a graça, embaixo, coloca sobre a graça. Ou não coloque as coisas do Senhor em podridão. Nós somos santos, separados, justificados pelo Senhor. Aleluia. Deus já te justificou, sabe? Realmente você é na graça, você não tem como perder a salvação, porque uma vez que Ele já te deu, Ele não vai apagar o seu nome do livro da vida. Não vai, isso é fato. Ainda que as pessoas não queiram acreditar nisso, acham que isso aí é lorota, não é. Jesus, quando Ele diz, o seu nome está escrito no livro da vida, e ponto. Eu queria ser aquele ladrão, como tem um louvor do Voz da Verdade, que diz assim, ele foi salvo na cruz. Na cruz ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Ele não diz, escreva meu nome no livro da vida, porque ele nem sabia a respeito disso. Mas ele diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Sabe o que o Senhor disse para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O primeiro a entrar no paraíso foi o ladrão. Tinha o da direita e o da esquerda. Um foi salvo, o outro não. Não deu tempo dele batizar. Não deu tempo dele ser batizado com o Espírito Santo. Não deu tempo dele congregar numa igreja. Até então a igreja nem tinha nascido ainda. Amém, igreja? Então preste atenção. Uma vez que você se arrepende, ainda que você esteja no leito da morte, seu último segundo, quando alguém fizer um apelo para você, não importa quantas vidas você matou, quantas pessoas você roubou, naqueles últimos segundos, você morrer e você aceitar Jesus, no último dia que você está lá. Eu me recordo do meu sogro. Ninguém sabia que meu sogro ia morrer. Nós fomos visitá-lo. Na época ele estava no hospital Sancil, ali em Diadema, Piraporinha. E eu falei com o filho dele, já não ouvia mais, eu já estava num estado bem avançado. E eu falei com meu cunhado, Everaldo, Deus está me dizendo para você ir lá. Eu sou o pastor, mas não importa eu agora.
você tinha um carinho muito grande por esse. Você vai até lá no seu pai, você vai sussurrar no ouvido dele. Nós vamos estar orando aqui. Faça o apelo para ele neste momento, porque hoje o Senhor vai levar. Irmãos, eu acabei de dizer, ele subiu, fez exatamente. Quando ele voltou, eu perguntei: você fez? Fiz. Deu meia hora, mais ou menos, né? Meia hora depois o médico, ele acabou. Agora, cabe a ele, porque se o Senhor colocou no meu coração, provavelmente o Senhor iria abrir os ouvidos dele. Meu sogro sempre foi uma pessoa difícil, não gostava de cristão, não gostava de igreja, sabe? No começo eu não fui aceito na família porque eu era pastor. Muita gente sabe dessa história, mas glória a Deus, não importa isso. O Senhor é aquele que muda a história de quem quer mudança, sabe, irmãos? Então, essa geração perversa tem sofrido por isso. Jesus diz que quando o Espírito sai, ele tenta voltar, mas só entra de novo quando ele encontra a casa totalmente vazia. Eu fico triste quando eu vejo tantos jovens, tantos homens, casais, que hoje já foram da igreja, foram obreiros, e hoje estão no mundo de uma maneira tão triste. Às vezes a gente passa assim, em alguns lugares, né? Somente aqui nessa região aqui de cima, aqueles barzinhos, fica um monte de gente do lado de fora, tudo fumando narguilé. Aí você vê pessoas que cantavam, que dançavam, que faziam teatro. Triste, não estou condenando, continua. Mas por que estão lá? Porque em algum momento deixou a casa. Então procure se encher do Senhor todos os dias, porque é um desafio, amado. Se encher do Senhor é como uma planta que precisa de água para sobreviver. Bem? Tem gente que foi varrido, limpo, adornado, e a casa continua vazia. Parou com o pecado, mas não se encheu. Rompeu com o vício, mas não se encheu com oração. Saiu da escuridão, mas não se encheu com presença. A casa vazia vira alvo. Por isso Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de Deus. Sabe, irmão? Não existe resistência sem sujeição. Quer resistir? Primeiro se rende. Quer vitória? Primeiro obedeça. Tem gente querendo repreender o diabo sem obedecer a Cristo, e isso não funciona. O Espírito Santo está te chamando hoje. Enche a casa, volte para a palavra, volte para o secreto, volte para a comunhão. E quando você se sujeita a Deus, ele se aproxima de você. Quando ele enche a casa, não sobra espaço para o inimigo. Declare com fé. Levante a sua mão direita e diga: minha vida não fica vazia. Ela será cheia da presença, cheia da glória, cheia da palavra. Amém? Hebreus 12:2 assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Sabe, irmãos, a justiça de Cristo cala a voz do acusador, porque ele pagou totalmente o preço do pecado, justificando o cristão a interceder continuamente com ele. Então, pela fé, o cristão ele recebe perdão, purificação, deixando para trás toda a culpa e todo o pecado. A vergonha, na verdade, ela é destruída pela obra da cruz, e uma nova identidade lhe é dada: filhos de Deus e revestidos da justiça. Para quê, pastor? Para viver em liberdade, para viver em harmonia. E por isso preciso reconhecer o sacrifício e declarar a verdade de Deus em nome de Jesus. Eu convido as pessoas que estão passando por esse momento de culpa, que estão presas a algum tipo de culpa do passado, algum tipo de vergonha e acusação. Gente que talvez carrega peso de pecados que já foram até confessados. Gente que se sente que não merece mais o amor de Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar por você. E depois disso nós iremos fazer uma oração todos juntos que você vai ver no quadro. Então eu vou repetir. Pessoas que se sentem presas à culpa, à vergonha, ou talvez alguma acusação. Gente que carrega peso de pecados que já foram confessados. Senhor, eu quero liberar sobre a vida dos nossos irmãos um tempo novo, um tempo de restauração. Pai, quantas vezes essas pessoas ficam presas, Senhor, por algum tipo de culpa? Culpa essa, Senhor, pecado esse que eles já confessaram diante do Senhor. Eles já liberaram diante do Senhor, mas essa culpa continua, essa vergonha, essa acusação continua dentro deles. E quando eles vão orar, o diabo é astuto de dizer: você não pode, porque você ainda carrega essa culpa, ainda tem essa condenação. Pai, gente que carrega peso de pecados que já confessaram, pecados, Senhor, que já confessaram, mas que de vez em quando te assolam em vontade
vontade, ou talvez até mesmo pensamentos começam a vagar a sua mente, em nome de Jesus. Gente que se sente amado, que não merece, Deus, não merece o amor de Deus. Isso é uma mentira de Satanás. E eu quero declarar nesta noite que eles estão livres, porque neste momento há uma convicção, neste momento há uma libertação, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que você acompanhe essa oração do Pai. Vamos lá? Pai, nós reconhecemos que o acusador tem falado forte à nossa mente, lembrando pecados, erros e fracassos. Mas hoje, olhando para a cruz, obrigado, Jesus, pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado. Declaro que há perdão em Cristo e que nenhuma condenação há para os que estão em ti. Pisaste as nossas iniquidades, lançaste os nossos pecados nas profundezas do mar. Cala agora a voz da acusação, rompe as cadeias da culpa e da vergonha, que eu possa caminhar em liberdade, como filhos perdoados, lavados e aceitos. Em nome de Jesus, amém.